o papel da família e da sociedade na maternidade. Essa temática que eu estou trazendo para vocês se refere ao capítulo 1 desse livro. Ela está um pouquinho mais explicada. Aqui eu dei um breve resumo aí para vocês. A Lorena Torresani está falando sobre qual que é o modelo de mulher que a gente tem na contemporaneidade. É uma mulher que trabalha, é uma mulher que é mãe, é uma mulher que é dona de casa. Ou seja, todas as atribuições que essa mulher ela tinha antes, ela continua tendo agora. Só que agora ela trabalha e muitas vezes ela não tem direito de escolher como que ela quer que seja o parto dela. Ou seja, ela não tem mais direito de ser protagonista de um momento que é único dela. E todas essas informações, elas vão se misturando e interferindo nessa formação familiar que nós temos na contemporaneidade. Muito bem, meus queridos, voltei aqui com vocês para continuar falando um pouquinho sobre a psicologia perinatal. E hoje eu vou começar falando sobre um assunto que é sobre a formação da família na sociedade. Por que é importante a gente saber como que se deu esse processo de construção histórica? Porque dentro aí da psicologia perinatal, nós temos os momentos da gravidez, nós temos os momentos do parto, do puerpério, nos quais a mulher, antes dessa contemporaneidade que a gente vive, esses momentos eles eram vivenciados de uma forma e hoje eles são vivenciados de outra. Então, primeiramente, o que é importante que eu possa trazer para vocês? É importante dizer que, antigamente, qual que era o papel da mulher dentro da sociedade? A mulher, ela tinha um papel de, geralmente, cuidar da casa, cuidar dos filhos e administrar essa rotina do lar. Essas mulheres, elas tinham, né? Se vocês pensarem lá na avó de vocês, essas mulheres, elas tinham uma penca de filhos, muitos filhos. Muitas vezes era um parto atrás do outro, um puerpério atrás do outro. Eu me lembro aqui, né, falando com vocês, eu me lembro que a avó do meu marido, a mãe da minha sogra, ela teve 14 filhos. E daí eu fico imaginando como que deve ser, e todos assim, né, escadinha. Os tios do meu marido são todos assim, né, 56, 57, 58, tudo escadinha. E aí eu fico imaginando como que deve ter sido a vida dessa mulher passar 14 anos grávida, 14 anos num puerpério. Minha gente, não deve ter sido fácil. E aí, nós vamos pensar que, antigamente, a mulher ela tinha essa função, ela tinha esse papel, que era ser uma pessoa do lar, era cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Era essa configuração do cenário social dessa mulher, do papel dela dentro da sociedade. E o que isso tem a ver com psicologia perinatal, Natália? Tem a ver, gente, que antigamente os partos, eles eram feitos muito por parteiras. Não se tinha essa coisa de, não, eu vou marcar minha cesárea para tal dia, meu médico vai estar disponível em tal dia para fazer a cesárea para mim. Não existia isso, gente. Male male existiam os hospitais. Aliás, se a gente for pensar até antes, né, desse exemplo aí que eu dei para vocês, até antes não tinha hospital, era só parteira mesmo. As parteiras tinham que ir em casa para fazer o parto dessas mulheres. Quando essas parteiras vão para casa para fazer o parto dessas mulheres, a gente tem que lembrar que esse ambiente do parto era um ambiente completamente feminino. Se vocês assistirem uma novela de época, vocês vão ver que a mulher que vai dar à luz, os homens ficam esperando do lado de fora e a mulher com a parteira, com a mãe, com a tia, tá lá no quarto para ter o seu bebê. Então, era um ambiente muito feminino. E aí a gente pode pensar na questão do protagonismo feminino nesse ambiente, visto que, se a gente pensar em como é hoje, nós até temos médicas mulheres, enfermeiras mulheres, mas como é um evento que está muito institucionalizado pelo hospital, né? Pela figura do hospital, a gente tem no hospital, a gente tem uma dinâmica que é quem está lá de plantão.
A não ser que eu tenha condições de escolher a minha equipe, de escolher, né, de pagar para o meu médico levar, para a minha médica levar somente mulheres, a não ser que eu tenha condição financeira para fazer isso, vai ser a dinâmica do hospital. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque esse cenário ele foi se modificando ao longo do tempo. E conforme ele foi se modificando, essa mulher ela vai deixando de ser protagonista de um momento que é dela, que é o momento do parto. É um momento que é só a mulher que vive. Mas hoje existem diversas nuances, existem diversas questões que atravessam esse momento que fazem com que o protagonismo não seja da mulher, mas que seja um protagonismo da equipe de saúde, da equipe médica, da equipe de enfermagem, muitas vezes. E hoje muito se fala em parto humanizado, mas é até uma contradição a gente dizer parto humanizado. Por que a gente tem que estar falando de parto humanizado se a gente está falando de algo que é natural do ser humano? Esses dias uma paciente falou para mim assim, uma paciente que está gestante e que estávamos conversando, né, exatamente sobre essa questão de que ela quer aguardar o parto natural. E aí perguntaram para ela, mas por que você quer aguardar o parto normal? E aí ela falou assim, ué, porque é normal. Porque é normal que o meu corpo faça esse trabalho. Não é normal que eu agende uma cesárea. É normal que o meu corpo faça esse trabalho, porque é dessa forma que as coisas elas foram se construindo. Se a gente for pensar, antigamente não existia isso. Antigamente não existia cesárea. A cesárea ela foi começar a existir depois de muito tempo. Os nossos antepassados não tinham cesárea, não existia, gente. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque todas essas informações, elas têm um impacto, né, na formação da família que eu vou querer formar nos tempos atuais. Então, qual que é o modelo de mulher que a gente tem na contemporaneidade? É uma mulher que trabalha, é uma mulher que é mãe, é uma mulher que é dona de casa, ou seja, todas as atribuições que essa mulher ela tinha antes, ela continua tendo agora. Só que agora ela trabalha e muitas vezes ela não tem direito de escolher como que ela quer que seja o parto dela. Ou seja, ela não tem mais direito de ser protagonista de um momento que é único dela. E todas essas informações, elas vão se misturando e interferindo nessa formação familiar que nós temos na contemporaneidade. Se a gente for ver, hoje dificilmente uma mulher tem 14 filhos. É muito difícil. Quando você tem uma mulher que tem três, eu tenho três. As pessoas já olham, nossa, três, mas e aí? Já fechou a fábrica, né? Porque já é muito. É importante que a gente possa pensar nessa questão da construção familiar, de como que ela foi sendo construída. Sim, a mulher, ela ganhou muito espaço em diversos âmbitos, mas no âmbito do parto, foi um dos lugares que ela mais perdeu espaço e é importante que ela possa retomar esse lugar. É importante que a gente possa falar mais sobre isso. E aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa, não, faço parto normal, faço parto de cesárea, não é nem parto cesárea, né? É cesárea, que é o nome do procedimento, né? Parto a gente fala só de parto natural, né? O parto normal, aquele que o bebê sai pela vagina mesmo, né? A cesárea é um procedimento cirúrgico, é uma via de parto, na verdade. É uma via de nascimento, na verdade, não uma via de parto, é uma via de nascimento. É importante que a gente possa falar sobre isso para que porque às vezes é um desejo dessa mulher fazer aquilo que é normal, vamos dizer assim. Só que a sociedade ela foi se modificando tanto ao longo do tempo que a gente acabou se perdendo aí nos valores das coisas. Então, às vezes eu prefiro ter mais comodidade de marcar, agendar uma cesárea, porque eu sei que o meu médico vai estar lá disponível para mim, do que esperar o que é normal que o meu corpo faça diante aí de um parto. Acho que é importante a gente também poder lembrar, né, que o momento do puerpério, ele também é um momento que ele está começando a ter visibilidade um pouquinho agora. E aí, eu queria dizer para vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa temática, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o livro Psicologia Perinatal, Caminhos do Conceber, Planejar, Gestar e Cuidar. Eu e um grupo de mater alunas lançamos o ano passado, em novembro. Recentemente, eu fiz o lançamento desse livro aqui em São Paulo.
Essa temática que eu estou trazendo para vocês se refere ao capítulo 1 desse livro. Ela está um pouquinho mais explicada. Aqui eu dei um breve resumo aí para vocês. No capítulo 1, a Lorena Torresani está falando sobre essa temática, que é o papel da família e da sociedade na maternidade. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, em ler um pouco mais a respeito dessa temática, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo para vocês acessarem, se quiserem, entrem em contato comigo que a gente pode conversar sobre a aquisição do livro. Um abraço para vocês e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.